Pessoas, então vamos lá. Então o nosso primeiro tópicozinho que nós iremos trabalhar no dia de hoje, que na verdade é o começo desse ano, nós vamos falar um pouquinho sobre o período joanino. Vocês que são grandes gênios e conhecedores, nós chamamos esse período de período joanino, por quê? Porque o João veio para cá. Ou porque é festa. É a festa junina. Não. Período joanino, o que nós chamamos? É o período em que a família real portuguesa, esteve no Brasil, certo? Isso é o que nós chamamos de período joanino. Por que chama período joanino? Porque o rei era Dom João VI. Na verdade, se a gente quiser ser bem chato, nós não podemos chamar ele de rei ainda, porque a mãe ainda estava viva. Dona Maria a Louca ainda estava viva. Ele só vai... Era o nome dela. Dona Maria Louca. Eu te dou uma pista. Ela era chamada de Dona Maria Louca porque ela era... Ah, vocês são gênios. Porque ela era louca. E aí ela morre quando já estavam vindo para o Brasil. E aí o Dom João VI, que era príncipe regente, passa a ser então, para valer, o rei de Portugal, quando eles vêm para o Brasil. Certo? Então o que nós chamamos de período joanino? O período em que a família real portuguesa esteve no Brasil. Período joanino. Certo? Um momento muito importante e interessante para a história do Brasil. Quando, por exemplo, nós vamos ter a nossa primeira imprensa oficial. Até o início do período regencial, eram proibidas aqui no Brasil prensas. Você não podia ter imprensa, jornal, isso não podia circular no Brasil. Você não podia, por exemplo, ter manufaturas no Brasil. Com a vinda da família real portuguesa, o Brasil vai ter uma grande transformação nas suas questões políticas e nas suas questões econômicas. Ah, então quer dizer que nesse período, finalmente, a pobreza e o povo brasileiro vai ter vez? Gente, não tem até hoje. Por que ia ter aqui em 1808? Não sejamos inocentes. Vamos lá, seguindo. Por que a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808? Porque o nosso querido amigo Napoleão, um sujeito alto, forte, não, de mais ou menos 1,5 metro. Mas você sabe que isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Não, Napoleão não era um cara alto, forte como eu, mas ele era de uma altura mediana para aquela época. Ele não era baixinho para a época que ele viveu, né? Mas também não era um sujeito grande demais, e aí as pessoas acabam brincando com o tamanho dele. Napoleão Bonaparte era de qual país? França. Era francês, francês. Napoleão Bonaparte começam as suas guerras de expansão. Um dos países que ele conquista é o paizinho que ficava do ladinho da França. Você que é um mestre e doutor em geografia, qual o paizinho que fica ali logo do lado da França? Espanha. Vou te dar uma dica: a Inglaterra é uma ilha. Não, a gente esquece. Logo do ladinho ali tinha a Espanha. O que o Napoleão fez? Pegou a Espanha. Panhou a Espanha. Qual era o próximo paizinho na mira? Portugal. Por que ele estava atacando esses países? Na verdade, um dos grandes inimigos da França era a Inglaterra, que era uma nação que realmente competiria com os ideais liberais de Napoleão. E Napoleão, que não é bobo nem nada, precisava atacar a Inglaterra. Só que você sabe, o nosso querido colega já nos adiantou, que a Inglaterra é uma ilha. Você atacar a ilha é um problema. Porque como que você faz para atacar uma ilha? Vai de avião, Oreia. Não tem avião, Oreia.
Qual é o jeito que você dispunha naquele momento? Qual a tecnologia que você dispunha para invadir a Inglaterra? Navio. Ué, então era só o Napoleão pegar os barquinhos dele e bum, matar a Inglaterra. Mas aí tem um problema. A Inglaterra tinha a marinha de guerra mais poderosa do mundo. Aí Napoleão teve uma ideia. Já sei. Ao invés de eu atacar a Inglaterra diretamente por forças militares, eu vou enfraquecer a Inglaterra pelo que ela mais precisa, que é o poder econômico, que é o poder econômico, que é o comércio. O que eu faço então? Napoleão decretou o bloqueio continental. O que era isso? Napoleão falou assim, ó, ninguém faz comércio com a Inglaterra. Se fizer comércio com a Inglaterra, eu vou invadir. Só que aí a hora que essa notícia saiu, que bateu lá em Portugal, Dom João VI falou, ih, ferrou. Por quê? Quem era o maior parceiro comercial de Portugal? A Inglaterra. A Inglaterra. Um grande parceiro comercial de Portugal era a Inglaterra. Se Portugal não comercializasse com a Inglaterra, ferrou. Aí o Dom João VI falou, não, tranquilo, Napoleão, nós é parceiro aqui, cara, vou cortar relações com a Inglaterra. Ih, acho que não vai dar. A Inglaterra falou, não, Portugal, de boa, velho. Aqui nós é parça, velho. Se você quiser cortar relação comercial, aqui é de boa. Você tem uma colôniazinha ali no Atlântico, não é? Chama Brasil. A gente invade. O Brasil não, nós vive do Brasil, não faz isso não, moço. O INI Brasil. Aí a Inglaterra falou, não, de boa, rompe relação comercial com nós, você não é doidão? Rompe com nós, velho. Aí falou, não, Inglaterra, de boa, cara, que nós é parça, ó, dedinho, velho. Aí a Inglaterra falou, então nós continuamos juntos. Aí nisso a França ouviu. Aí o Napoleão falou, o quê? Você vai continuar fazendo comércio com a Inglaterra? E já deu aquela chegada. Já deu aquela chegada do João. Falou, o que foi? Ele falou, opa, não. Ô Napoleão. E o Napoleão já botou pressão. Falou, o que é isso aí? Ele falou, não, que não. E ele já botou pressão. Falou, Dom João, e aí? Qual que é? Você está do lado de quem? Ele falou, eu não estou. E a pressão, né? Não, eu não estou do lado. Dom João ficou sem saber o que fazer. Fico contra a Inglaterra e a favor da França, e aí eu corro o risco de perder o Brasil? Ou eu fico do lado dos franceses, ou eu fico do lado dos ingleses? Para que lado que eu vou? É aí que tem uma interpretação sobre Dom João que é importante nós pensarmos. Durante muito tempo a historiografia tratou Dom João como um sujeito fraco, débil, que tinha poucas habilidades para gerir uma nação como Portugal. Lembrem-se que Portugal era uma grande nação colonialista. Muitas colônias. E aí a historiografia, durante muito tempo, tratou o Dom João como sendo essa figura, até caricata. Só que outros historiadores começaram a olhar para Dom João e falaram, peraí, cara, não é esse bobão não. Olha o que o Dom João fez. Quando Napoleão chegou e botou a pressão nele, falou, parceiro, e aí? Dom João foi aos ingleses e fez um acordo. Qual era o acordo? Inglaterra, preciso fugir. A decisão dos corajosos. Preciso fugir. Eu vou pegar as minhas tralinhas, juntar meu povo, cair fora para o Brasil. E você me protege. A Inglaterra falou, beleza. O que eu ganho em troca? Dom João falou assim, ó, abro o comércio do Brasil para vocês. Certo? Muitas pessoas leram essa atitude de Dom João VI como sendo uma atitude fraca, como sendo uma atitude de fuga, de alguém que tinha medo do Napoleão. Contudo, nós também podemos ler essa atitude de outra maneira. Porque o que aconteceu de fato? Dom João pegou as suas tralinhas, pegou as suas roupas e zarpou para cá. Quando ele fez isso, o que o Napoleão fez? Invadiu Portugal.
Só que aí tem um detalhe muito importante. Você sabe a diferença entre reino e coroa? Faz, sei, professor, a coroa põe na cabeça, o reino não tem jeito de eu pôr na cabeça. É essa a diferença entre reino e coroa? Não, fiote. Qual que é a diferença? Quando nós falamos em reino, nós estamos fazendo referência ao lugar, ao chão, à fronteira, ao reino português. E a coroa? A coroa, ela vai além dos limites. Tem uma expressão que eu gosto muito, que fala o seguinte: o corpo místico da coroa portuguesa. Percebe a expansão que isso dá? A coroa fala sobre o poder, sobre a representação, sobre o domínio, que é muito além do reino português. Agora, olha essa outra leitura sobre Dom João VI. Quando ele pega as suas malinhas, põe no barco e zarpa para o Brasil, o que ele estava fazendo? Perdendo o reino português, mas ele estava salvando a coroa. Será que ele foi esperto ou que ele foi orelha quando ele fez isso? Ah, não, professor, mas ele era o imperador, ele tinha que ficar e brigar com Napoleão. Os reis que ficaram e brigaram com Napoleão perderam. E aí é pior, você perde o reino e perde a coroa. Dom João perdeu o reino português, mas conseguiu salvar a coroa portuguesa, vindo para o Brasil. Certo? Tá vendo? Será que ele foi inteligente ou será que ele foi trouxa? Essa é uma leitura. Como é que é? Ficar lá para enfrentar o homem para quê, né? Vamos juntar as coisas e vazar fora. E aí então Dom João VI pega as suas coisinhas, junta as suas malinhas e caminha em direção ao Brasil. Aporta primeiramente em Salvador e depois ele caminha até onde eles irão se estabelecer, no Rio de Janeiro. Ele vem com toda a sua corte e vão permanecer por aqui durante alguns anos. Inclusive, acredita-se que Dom João VI curtia bastante o Brasil, que ele gostou muito de estar por aqui e nem queria voltar, mas ele acabou permanecendo por aqui. Quem tinha protegido a frota portuguesa para chegar no Brasil? Os ingleses. O que os ingleses tinham pedido em troca? Comércio. E eles conseguiram? Sim. Logo que chegaram aqui no Brasil, os portugueses começaram a assinar com os ingleses uma série de tratados, como por exemplo os tratados de 1810, que eram os tratados que diziam sobre a diminuição de impostos e favorecimento aos produtos que vinham da Inglaterra. E aí a Inglaterra iria entrar com vontade no mercado brasileiro, assim como os chineses o fazem hoje. Eram os chineses lá do século XIX. E a Inglaterra acabou ganhando a sua partezinha no acordo. Só que esse período, que nós estamos chamando de período joanino, a família real se transfere para o Brasil. E qual é o impacto disso? A partir desta perspectiva, o Brasil passa a ser o centro do Império Português. É nós. Agora é a nossa vez. Nós estamos no centro do negócio. Agora a família real está aqui. É o Brasil que manda. Chegou a nossa hora. E isso vai provocar algumas transformações na política brasileira. Primeira delas, o Brasil vai começar a experimentar uma certa liberdade política e econômica. O que seria experimentar essas liberdades? Por exemplo, uma liberdade econômica, fazer comércio diretamente com os ingleses. Essa é uma possibilidade que diante do pacto colonial não existia. E a liberdade política? Por exemplo, quando Portugal vem para cá, Dom João VI vai transformar o Brasil
o status oficial do Brasil foi lá no Facebook e mudou. E aí o status do Brasil passa a ser, em um relacionamento sério, não, passa a ser o seguinte, ó: Reino Unido a Portugal e Algarves. Esse era o título do Brasil. O Brasil não era mais oficialmente uma colônia, mas o Brasil, a partir desse momento, passava a ser um Reino Unido a Portugal e Algarves. Olha que massa. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Quando a gente fala isso, você tem que colaborar, né? Quando eu falar a frase de efeito assim, aí você tem que fazer o... Não, é assim, ó. Oh. Entendeu? Beleza? Então vamos, de novo, ó, eu vou falar. Aí a hora que eu terminar que o Brasil agora é um Reino Unido, Portugal e Algarves, aí você... Não é... Filho, não é assim, ó. Minha plateia tá foda. Não é assim. É assim, ó. Oh. Beleza? Beleza? Combinado? Então vamos lá, ó. Então, a partir deste momento, num episódio conhecido como Inversão Americana, o Brasil deixava de ser colônia e era elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Moleque! Moleque! Crianças, pergunto a vocês: professor, então quer dizer que agora as pessoas no Brasil começavam a viver alegres, felizes, contentes, satisfeitos, todos agora tinham dinheiro, as pessoas viviam... Não, fiote. O Brasil ainda era um país escravocrata, com concentração de terra, e a elite fundiária comandava o país. Ué, professor, tirando a parte da escravidão, nós é assim até hoje, ué. Não. É isso. Infelizmente, a cara do Brasil do século XIX é a cara do Brasil do século XX. Agora tem que ser assim. Então vamos lá de novo. Então, mas é sério. Infelizmente, esse mesmo panorama do Brasil do século XIX é a cara do Brasil do século XXI. Um Brasil de pessoas pobres, um país desigual e um país com uma forte concentração fundiária, onde pouquíssimas pessoas possuem muita terra. Infelizmente, essa é a nossa cara até hoje. E quando eu digo dessa liberdade política e dessa liberdade econômica, eu estou falando destas pessoas começam a viver isso. Não é o tiozinho lá da esquina, da fazenda, da vendinha do interior, da província de não sei aonde, que vai começar a ganhar dinheiro e vender e comprar produtos ingleses. Essa elite que começa a consumir e a ganhar dinheiro e se tornar mais poderosa. E se você der uma pesquisadazinha de leve, você vai ver que muitas famílias que eram importantes aqui, ó, estão no poder no Brasil até hoje. Até hoje. Se um dia você tiver a curiosidade, faça isso. Pessoas, então beleza. Nós vamos ter faculdade. No Brasil não tinha. Na América Espanhola já tinha faculdade fazendo 100 anos. Universidades fazendo 100 anos. No Brasil não tinha. Com a vinda da família real portuguesa, nós começamos a ter faculdade de Direito, faculdade de Medicina, faculdade de Engenharia. Nossa, professor, que legal, Medicina, Engenharia. Se você também tiver uma curiosidade e olhar as maiores notas de corte das universidades brasileiras hoje, você provavelmente encontrará quais cursos entre os 3 mais concorridos? Medicina, Engenharia e Direito, que são as chamadas as profissões do Império. Quando que você ia virar doutor? Para virar médico? Ou você virava doutor, botava o anel de doutor, aí você formava em Direito, e a turma que formava em Direito era principalmente para atuar nos cargos públicos, na administração municipal. Muitos filhos de fazendeiros saíam, cursavam Direito e regressavam para serem gestores da cidade. Gestor é uma palavra forte, né? Para o século XIX. Mas eles vinham para ingressar nessa
vida política, porque a carreira de direito era a carreira prioritária para você entrar nessa vida. Não era obrigatório, mas era a carreira que você teria mais acesso. E a engenharia, que era o cara que ia projetar, fabricar, construir o Brasil que nascia, né? E engraçado que um dos elementos de prestígio aos engenheiros era construir ponte, porque a ponte significa você vencer as barreiras geográficas, e a construção de uma ponte é algo que envolve cálculos bem complicados. Então quando você... E aí, por último, mas não menos importante, vinham os médicos, também conhecido como os pajé da tribo. O médico é o pajé da tribo. Quando tudo ferrou, é onde você vai procurar. E aí o cara fala assim: ah, professor, mas médico, uma recomendação a vocês. Tem um trabalho muito legal, eu adoro o título. É de um pesquisador do Rio de Janeiro. Se chama Artes de Curar. Procura por esse nomezinho. Artes de